Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa nossa aula. Bem-vindos aí mais a uma aula sobre estrutura de dados. Hoje a gente vai falar sobre Design Patterns, ou padrão de projeto ou padrões de projeto. Antes da gente pegar algum exemplo ou partir para o Unity, a gente precisa entender um pouco o que é esse tal de padrão de projeto. Ora, padrões de projeto são soluções típicas para problemas comuns em projeto de software ou jogos no geral. Eles são como plantas de obra pré-fabricadas que você pode customizar para resolver um problema de projeto recorrente em seu código. Muito vago, né? Tudo bem. Então, mas a gente precisa entender algumas outras coisas. Olha, normalmente padrão de projeto não é um pedaço de código pronto. Você não pode apenas encontrar o padrão prontinho, copiar e colar para o seu código ou para o seu jogo. Ele não tem bibliotecas ou funções, mas o padrão de projeto ele é um conjunto de regras que você segue, que você identifica e que a solução precisa ser implementada utilizando a realidade do seu próprio programa. Então você tem o comportamento que se espera daquele padrão de projeto, mas não necessariamente você tem uma biblioteca ou uma função que vai realizar aquela atividade, ou vai realizar, vai concretizar aquele ou resolver aquele seu problema que o padrão de projeto visa resolver. Mas a gente vai ver, durante essas aulas, que a gente vai conseguir criar uma biblioteca simples, ou na verdade um asset do Unity simples, com pelo menos 3 padrões de projeto que qualquer jogo utiliza em algum momento da sua construção. Na verdade, não é qualquer jogo pode utilizar esses padrões para tentar resolver algum problema. E a gente vai ver conforme essas nossas aulas vão sendo lançadas, beleza? Mas aí, então padrão de projeto não é algoritmo, exato, Onde a gente pode fazer uma analogia aí, que o algoritmo seria uma receita de comida, Ambos têm etapas claras, ou seja, algoritmo tem etapas claras, receita tem etapas claras para se chegar no objetivo. Mas por outro lado, um padrão é mais como uma planta de obras que você pode ver o resultado, suas funcionalidades, mas a sua implementação depende exclusivamente do programador, da equipe que vai desenvolver aquela planta. Mas não necessariamente você tem lá exatamente linha por linha que você vai utilizar. Aqui a gente vai implementar alguns, mas existem diversas maneiras de implementar o mesmo projeto, mesmo padrão de projeto. Tranquilo? Ok. Então vamos ver o nosso primeiro padrão de projeto, o Singleton. Esse nome aqui sempre aparece, a gente sempre fala sobre ele, a gente sempre utiliza ele em diversos momentos, em bibliotecas diversas ou assets diretos, diversos que a gente baixa e acaba utilizando. Dentro do multiplayer, por exemplo, eu estou usando o Mirror. O Mirror ele tem diversas classes singletons, que implementam esse padrão de projeto. E a implementação deles não necessariamente vai ser igual à nossa que a gente vai construir aqui, mas ele está implementando esse padrão de projeto. Mas tá bom, que padrão de projeto é esse? Vamos ver? Bom, a gente vai dividir nossos padrões de projeto em motivação, o problema e a solução que a gente precisa resolver, como é essa solução. Então vamos lá pela motivação. O Singleton é um padrão de projeto criacional, ou seja, ele existe para criar objetos ou instanciar classes com uma certa regra para esse funcionamento e que permite a você garantir que uma classe tenha apenas uma instância enquanto provê um ponto de acesso global para essa instância. Em outras palavras,
você não precisará injetar esse objeto em diversos pontos, né, do seu código para ter acesso a ela, mas você vai ter um acesso global a essa instância. E, além disso, você garante que você não vai ter múltiplas instâncias daquela mesma classe. Você vai ter um objeto global e que não existe outro objeto que está instanciando aquela mesma classe. Ok, mas o que isso pretende resolver? Ora, ela garante que uma classe tenha apenas uma única instância e que fornece um ponto de acesso global para aquela instância. Então você não corre o risco de, às vezes, você ter informações duplicadas ou informações incorretas porque você está acessando instâncias de objetos diferentes, né? Ou acessando instâncias diferentes de uma mesma classe. Ok, então o singleton ele tem como objetivo garantir, como foi mostrado, que uma classe tem apenas uma única instância. Então, para controlar o acesso a algum recurso compartilhado, como uma base de dados ou um arquivo, é muito bom que o singleton seja utilizado. Imagine que você criou um objeto que acessa o banco de dados, cria a conexão e executa a consulta nesse banco de dados, e em outro momento você quer realizar uma nova consulta ao banco de dados. E aí você decide criar outro objeto. Ao invés de receber um objeto fresco, o singleton te dará, ou você obterá, um que já foi criado, né? Então o padrão de projeto garante que você está acessando uma única instância. Ele fornece também um ponto de acesso global para aquela instância, porque ao invés de você usar variáveis globais para armazenar objetos essenciais, causando assim uma falha de segurança caso alguém consiga identificar isso na memória, o padrão singleton permite o acesso a esse objeto de forma global e ele ainda protege aquela instância de ser sobrescrita, né? Ou sobrescrita, né? Ser mudada ou alterada por algum outro pedaço de código. Beleza. Então, para que isso seja executado, para que a gente possa criar essa solução, normalmente tem essa cara uma classe singleton. Você tem um construtor padrão, ele é privado, que aí é uma forma de prevenir que outros objetos usem o operador new dessa classe singleton. Você cria um método estático de criação que age como esse construtor. Esse método chama esse construtor privado por debaixo dos panos para criar um objeto e o salva essa instância, esse objeto, em um campo estático dentro da própria classe singleton. E assim, todas as chamadas seguintes para esse método vão retornar esse objeto que está em cache, ou no caso, ele está gravado nessa propriedade estática. Então, a gente vai partir para a prática. Uma vez que a gente identificou essa solução, entendeu qual é o problema e motivou, eu vou mostrar uma situação onde a gente pode desacoplar utilizando o singleton como solução desse problema. Obviamente, o que eu estou dizendo aqui não reflete, talvez, um problema real, né, para um jogo pequeno, mas que pode refletir um problema real para jogos maiores. Então, vamos para a prática? Bom, a gente agora está no Unity. Eu falei para vocês sobre o nosso primeiro padrão de projeto, que é o singleton, e mostrei a motivação. Né? A motivação ou o problema que ele tenta resolver é muito simples. Eu preciso de um acesso global à minha instância e eu preciso garantir que esse acesso eu sempre estarei acessando a mesma instância, independente do momento que eu vá utilizar aquela classe. Perfeito. Então esse é o nosso norte, né? Ou o nosso ponto inicial aí, né? Aonde a gente quer chegar para resolver certos problemas. Para isso, eu tenho aqui um jogo muito simples. Esse código eu vou deixar disponível lá no Moodle para vocês darem uma olhada. Nesse código,
eu tenho um jogo onde cada vez que eu relo na caixa eu ganho um ponto. Independente se eu relei, se eu derrubei a caixa, enfim. Relei na caixa com o meu caminhão, eu ganho um ponto. Tranquilo. Mas para que esse ponto possa aparecer aí na tela e ao mesmo tempo eu possa gerenciar esse ponto, às vezes entre cenas, no meu jogo foi criado um Game Object chamado Game Manager. Vamos esperar um pouquinho o Unity pensar, né? Esse Game Object ele chama Game Manager e ele tem um script chamado Game Manager. Ele tem uma pontuação score e ele tem uma referência a esse canvas aqui, né? Esse elemento de UI, que é esse score, que é um texto escrito score, 2 pontos e o número da pontuação. Então ele tem a referência desse elemento aqui para que toda vez que o score atualiza, o score UI é atualizado. Então a gente vê esse sendo apresentado aqui. Vamos dar uma olhada jogando esse joguinho aqui para a gente ver. O meu Unity ele realmente ok. Então bateu, ó. Toda vez que dá aquele colliser, né, on collider, né, enter, eu ganho ponto. Então, se ficar batendo no carro, eu tô ganhando ponto. Ok, é um carro meio simples, né? Um carro não, né? É um jogo meio simples? Sim, é um jogo meio simples, bastante simples. Mas a ideia aqui é que a gente já consegue identificar um problema. Como que essa pontuação está sendo enviada para o Game Manager? Como que ele identifica essa pontuação sendo enviada para o Game Manager? Então vamos lá para o script. Para ir lá para o script, eu vou clicar 2 vezes aqui para abrir o nosso código. Aqui, ó. Então eu tenho aqui o Follow Player, Game Manager, o Obstacle e o Player Controller. Esse aqui é um mono behavior que está vinculado com as caixas. Então aqui eu tenho, né, supondo que cada tipo de obstáculo tem uma pontuação, aqui eu tenho uma pontuação de 1, né? Então eu posso alterar essa pontuação para cada tipo de obstáculo que eu tenho dentro do meu jogo, criar um prefab e alterar esse valor. Eu tenho aqui o Follow Player, que é o Mono Behavior, né? O script que faz a câmera seguir o meu jogador, tranquilo. E eu tenho aqui o Player Controller, que é o que gerencia o jogador, né? Que gerencia o movimento do meu jogador e que também identifica quando uma colisão entra. Então, toda vez que acontece uma colisão com um objeto, eu pego esse obstáculo, né, verifico se ele colidiu com o obstáculo. Se ele colidiu com o obstáculo, eu pego esse Game Manager.addPoint e passo para ele a quantidade de pontos que aquele obstáculo dá, né? Garante ao jogador toda vez que encosta. Perfeito. Até aí tudo bem. Aí a gente vê essa variável aqui, Game Manager. Então o meu Player Controller precisa de uma referência ao Game Manager para enviar essa informação pro gerenciador do jogo, né, para atualizar esse score. E aí eu tenho então uma referência ao Game Manager. Obviamente aqui no meu Unity, eu, né, dentro do veículo aqui, do prefab do veículo, eu vinculei aqui no meu veículo eu vinculei o Game Manager com essa propriedade aqui do Player Controller. Perfeito, né? Tá aí, tudo bem, tranquilo, funciona, não é ruim. E aí aqui no meu Game Manager como eu mostrei lá, são 2 propriedades, o Score e uma teste, né, que é o elemento da UI que eu fiz, né, arrastei para o componente e está aí funcionando. E aí tem o método addPoint que ele soma, né, como padrão é 1, mas se eu passo esse inteiro, eles pegam o score atual e soma essa pontuação e reescreve o texto com o score, 2 pontos e o score atual. Tranquilo, né? Não tem dificuldade aqui. O problema que eu tenho aqui é que toda vez que qualquer outra classe, hoje é o Player Controller que usa o Game Manager, mas qualquer outra classe que utilize o Game Manager precisará ter uma referência à classe Game Manager
E aí toda vez que eu precisar criar essa novo script, desse novo GameObject, eu precisarei arrastar o meu Game Manager para o Inspector e atribuir esse Game Manager para todo objeto que precisa conversar com o Game Manager. Primeiro problema, eu não tenho acesso global ao Game Manager. Dessa forma, quando eu não tenho esse acesso global e eu preciso para toda a classe, eu estou garantido a segunda propriedade, né? Eu sempre terei acesso à mesma instância daquele objeto. Mas, nesse problema, alguma outra script pode alterar o Game Manager, pode apagar o Game Manager, fazendo com que qualquer outro script que compartilhe esse Game Manager, né, ou a instância desse Game Manager, vai causar falha de memória e assim, consequentemente, crashar o jogo. Então, mesmo que eu não tenha acesso global, mas eu tenha acesso sempre à mesma instância, eu corro o risco de alterar o conteúdo desse ponteiro, né, dessa referência, fazendo com que crashe o meu jogo. E aí até achar esse bug é problemático. Então, para isso, a gente precisa usar o singleton, que resolve esses dois problemas. Eu vou ter acesso global àquela instância e qualquer um que acesse aquela instância está acessando a mesma instância e não uma instância nova. E aí a gente viu que a solução são dois caminhos aí, né? Duas etapas. A primeira é a gente tornar o nosso construtor privado, para proteger que ninguém dê um new. E o nosso segundo caso, né, o nosso segundo passo é a gente criar em algum lugar a construção estática, né, obviamente, dessa instância, mas criar essa construção de maneira que utilize o construtor padrão, mas é um método público para retornar essa instância. No Unity, a gente tem um ciclo de vida do MonoBehavior, né? Que tem o Awake, o Start, o Update, o OnDestroy. Então a gente vai utilizar dessa facilidade que o Unity dá, né? Desse gestão ou desse controle do ciclo de vida dos MonoBehaviors que o próprio Unity nos dá, para que a gente possa utilizar esses pontos e criar o nosso singleton. Então o primeiro passo, eu vou criar uma pasta separada da pasta de scripts para que a gente possa construir esse nosso projeto e já fechar em um pacote, um asset, e gerar esse asset de Unipackage e a gente possa reutilizar em outros projetos. Então vamos lá para o Unity para criar essa pasta. Beleza, estou aqui no Unity, eu vou criar essa pasta dentro da pasta Assets, vou criar uma pasta chamada Patterns e padrões. Vamos criar essa pasta, vai demorar um pouco. Ok, então tá aqui, Patterns, e dentro dela eu vou criar um script. O script que eu vou criar vai se chamar Singleton. E aí a gente vai criar um Singleton de maneira que, em vez de eu criar esse Singleton direto no meu Game Manager, eu vou criar uma classe abstrata e que qualquer script MonoBehavior que eu queira tornar ele Singleton é só herdar dessa classe abstrata ou implementar essa classe abstrata para que eu não me preocupe em criar sempre os mesmos métodos. Eu crio então uma classe que, se eu precisar de uma classe singleton, de um MonoBehavior simples, é só herdar dessa classe singleton genérica. Ok, então vou clicar aqui 2 vezes e tá lá, tá aberto. MonoBehavior, só deixa eu alterar aqui. Detectar recuo e dar um Ctrl mais aqui. Tá aumentando aqui. Acho que vai aumentar. E aí, perfeito. Só pra gente. Isso. Ok.
Gostei. Agora eu acho que vocês conseguem enxergar. Deixa eu ver se eu não estou me atrapalhando aqui. Não, tá tranquilo. Então eu vou deletar esses dois starts. Start update no caso. Porque a gente vai utilizar o awake toda vez que o objeto, o GameObject é instanciado na cena, né? Ou ele aparece, ele é carregado na cena, ele chama o awake, chama o start e depois chama o awake. Então vamos usar o awake, acho que é start awake ou awake start. Eu tenho que ver a regra, mas vamos utilizar o awake aqui. Então vamos primeiro declarar que essa classe ela é abstract. Para quem não sabe o que é uma classe abstrata, eu vou deixar o link aí para vocês, a documentação do C# para informar a diferença do que uma classe abstrata, do que uma interface ou de uma classe convencional. Mas entenda que a classe abstrata ela não pode ser instanciada diretamente. Ela sempre precisa ser implementada por uma classe não abstrata. Então ela é como se fosse uma classe que representa ou modela diversas famílias, né, ou uma família de diversas classes diferentes. E aí assim a gente consegue às vezes encontrar um ponto em comum de diversas classes que carregam um ponto não, ou vários pontos em comum que carregam certas características comuns e colocar numa classe pai. E essa classe ser abstrata porque ela não, por si só, ela não representa um objeto do mundo real, mas sim ela representa um meta de vários objetos que compartilham aí características comuns. Mas eu vou deixar o link do nosso da nossa parte aí, né, da nossa documentação do C#, beleza? Então esse é o primeiro passo que a gente vai criar essa classe abstract. E aí, como eu falei para vocês, o meu singleton, a ideia é todo singleton precisa ter a sua instância de forma estática, mas eu não sei qual é o tipo da instância do objeto que eu quero guardar dentro desse meu singleton. Então eu vou criar uma templatização, né, desse objeto. O que é criar uma templatização no C#? É que toda vez que eu for utilizar ou criar um monobehavior, por exemplo, de Game Manager, que vai ser um singleton, eu preciso dizer, ok, então Game Manager é um singleton do tipo Game Manager, para que eu possa criar essa instância de forma estática, né? Deixar essa instância de forma estática com propriedade para sempre ter acesso a ela. Então nesse caso aqui eu coloquei o T, eu coloquei o singleton, né? Mas antes, desculpa pessoal, não, esse erro aqui é porque eu já tenho uma classe singleton, que é a classe de código completo. Mas antes da gente definir, vamos definir um namespace aqui, para que a gente nunca passe por esses problemas, como acabou de acontecer. Então eu vou criar um namespace chamado partners, e aí toda classe que for utilizar, eu preciso colocar dentro, né, o using partners, e aí ele vai funcionar, tá? Então coloquei esse T. Só que eu preciso dizer o que é esse T. Então eu vou usar essa palavra-chave where, onde eu escrevo where T monobehavior. Então, para que isso funcione, qualquer classe que eu queira fazer o singleton, ele precisa ser um monobehavior. E aí é importante que seja um monobehavior porque eu quero criar um monobehavior singleton. Eu quero utilizar a ideia do update, eu quero utilizar o ciclo de vida do monobehavior utilizando o padrão de projeto singleton. Então por isso que eu faço que o T precisa ser monobehavior. Se eu tentar criar uma classe herdada dessa classe singleton e essa classe não ser o meu monobehavior, não irá funcionar, tá? Então é importante que a gente coloque esse where para garantir que o meu singleton vai utilizar os métodos do ciclo de vida de monobehavior, awake, start e assim por diante. Preciso também declarar aqui, de forma estática, uma variável chamada, uma propriedade chamada instance do tipo T. Por que do tipo T? Porque justamente eu quero criar de forma genérica meu singleton, então qualquer monobehavior
que quero que seja singleton precisa ter uma instância do tipo daquele monobehavior. Por isso que o T está aí, né? Ele vai representar esse tipo coringa. Então eu posso utilizar, executar e, enfim, posso fazer esse padrão do singleton utilizando essa ideia de templatização. Vou vir aqui para o público, vou criar também uma propriedade pública com o I maiúsculo. Isso aqui vai garantir que eu só possa pegar essa instância e não alterar, então nunca vou alterar essa variável, e isso aqui garante um ponto de acesso. É aquela ideia do encapsulamento, utilizando um getter e um setter. Aqui eu só estou usando get, porque o setter não pode ser feito externamente da minha classe singleton. Ela só pode ser feita dentro da minha classe singleton. Então vou fazer o protect, ou seja, protect vai garantir que eu não acesse isso. Na verdade, que eu possa acessar esse método awake por parte dos meus filhos, mas não permite que eu acesse esse método awake externamente, né, fora da classe singleton. Então protect void awake, e aí eu pergunto, ou seja, se eu já possuo uma instância, se eu não possuo uma instância, eu simplesmente faço instância é igual a this st, ou seja, a instância é igual ao this do acesso do instância como tipo T, né? Com o tipo T que eu coloquei lá. E caso a instância seja diferente de nulo, a gente não chama isso awake, né, pessoal? Quem chama é o próprio Unity dentro do seu ciclo de vida no behavior. Então aqui a gente está protegendo que quando o Unity chamar o awake dessa classe singleton, ele faça essas duas perguntas. Se a instância é igual a nulo, ou seja, não existe uma instância, ele vai dizer, olha, então essa variável instância está apontando para this. Se a instância é diferente de this, ou seja, se eu estou tentando acessar uma instância que não existe, que já é uma instância diferente da instância que eu já criei, ele destrói. Basicamente é isso. Então, primeiro, eu pergunto se a instância é igual a nulo. E quando eu falo que a instância é igual a nulo, é o valor dessa variável, dessa propriedade estática do tipo T, se ela é igual a nulo. Ou seja, eu nunca usei esse objeto singleton, ou nunca instanciei esse objeto. Eu estou instanciando agora. O awake ele é chamado quando o GameObject, né, e o modo behavior é instanciado. Então, se eu nunca instanciei, eu atribuo, né, a propriedade instância, que é estática, essa instância que está sendo criada agora. Se eu estiver tentando criar, ou se o Unity por alguma razão criar outra instância, né, eu faço a pergunta, ora, se o valor que está armazenado na variável instância é diferente dessa nova instância que está sendo acordada agora, se ela for, destrói, porque eu tenho que garantir a existência de apenas uma instância. Então esse if else garante isso para mim. E é isso, tá? Inicialmente é isso. Beleza. Agora eu só preciso garantir que quando eu der um destroy, eu não vá destruir a instância verdadeira, só vá destruir a verdadeira, não, né? A primeira, né? Eu só destrua a instância, só destrua a instância cópia, né? Ou a instância que eu não quero. Então eu tenho que perguntar se a instância, né, ou se a variável é diferente dessa que eu quero destruir. Se ela for diferente, ou seja, se a instância que está guardada nessa propriedade instância é diferente da instância que está sendo destruída, eu, né, dou um return e ok. E aí eu simplesmente, quando isso na verdade, ou seja, quando eu estou querendo destruir de fato a única instância que existe, eu dou instância igual a nulo, né? Ou seja, eu de fato destruo a instância
e atribuo um nulo para essa variável estática, essa propriedade estática, porque não existe mais instância daquele objeto. Dessa forma, eu criei o nosso primeiro singleton. Esse singleton, ele precisa sempre que você quer utilizar esse singleton, ou qualquer mono behavior que tem singleton, você precisa criar um GameObject com esse script singleton atribuído, que é o nosso cenário atual, para que ele execute já quando starta o jogo. Então, vamos já utilizar essa nossa classe partner aqui para garantir esse singleton. Para isso, vamos fazer algumas mudanças no nosso Game Manager. Então, o nosso Game Manager ele vai usar o partners. Pronto, ele vai usar essa nossa biblioteca partners. Só que aí, ele, em vez de puxar do monoBehavior, ele vai puxar do singleton e a gente vai passar para ele o Game Manager. Game Manager. Ou seja, é um singleton do tipo Game Manager. Perfeito, vamos tirar esse Start Update, porque se a gente não implementa nada no update, a gente previne dele chamar o update, né? Então é uma boa forma aí de controlar o fluxo. E agora, o nosso Game Manager, ele é um singleton. Se ele é um singleton, isso quer dizer que por a gente estar herdando dessa classe singleton, a gente garante que ele só terá uma instância e terá um acesso global. Bom, quem que acessa o nosso Game Manager? É o nosso Player Controller. Então isso aqui eu vou eliminar, não é mais necessário ter isso, e já deu um probleminha aqui, né? Mas aí a gente vai trocar, em vez de escrever Game Manager minúsculo, a gente vai escrever Game Manager que está usando a classe Game Manager e pegar a instância do nosso Game Manager. Lembra que quando esse Game Manager der o awake, ele vai criar uma instância e vai guardar na variável instância com I minúsculo. Mas como ela é privada, a gente criou um getter, que é com I maiúsculo. Uma vez que a gente tem esse acesso dessa instância, a gente pode acessar os métodos da classe, que é o DDPoint, por exemplo. Então vamos testar. Será que dá certo? Vamos lá no nosso unit. Ele está compilando, recarregando e está aqui. Olha só, singleton está aqui, o nosso prototype, nosso Game Manager está com o Game Manager Script. A gente já cuidou do Game Manager Script ser ser singleton. Nosso veículo tá aqui também, Player Controller, não tem mais o atributo aqui Game Manager, então a gente não precisa, e vamos dar play. Ok, bateu, olha só, o score agora continua funcionando. Só que, professor, não mudou o número de linhas para passar essa mensagem pro Game Manager adicionar esse ponto. Realmente, não mudou. Mas agora a gente tem uma certa liberdade que a gente pode acessar esse Game Manager e guardar outras informações do jogo em si em diversos pontos do meu código. Eu posso guardar, eu posso utilizar ele no meu, desacoplar o HUD do score do Game Manager. Criar o meu HUD de score 2.0 aqui da UI, eu posso criar um mono behavior que vai ficar perguntando. Então, adiciona ponto, mas o Game Manager nem manda mensagem para esse UI. Eu posso desacoplar completamente, onde o meu UI vai perguntar para o Game Manager a cada update se eu devo trocar o meu score ou não, atualizar meu UI ou não. Mas o singleton que a gente criou, ele precisa que você crie um Game Object com o nome de Game Manager, não com o nome de Game Manager, mas que tenha o script Game Manager aqui alocado. Isso é necessário para que isso funcione, né? Bom, e se a gente criar uma versão mais on demand, Ou seja, até eu precisar do Game Manager, ele não existe na minha árvore, na minha hierarquia da cena. A gente pode criar uma versão um pouquinho mais inteligente quando a gente vai criar um singleton. Nesse caso, o Game Manager precisa existir, tá? Mas a gente pode criar uma solução onde a gente só instancia aquele singleton,
que é uma instância só, quando a gente realmente precisa dele. Para isso, vamos voltar lá para o código. Antes de voltar, a gente vai criar aqui a classe, é mais fácil, né? O arquivo. Então vamos criar aqui o arquivo, a gente vai chamar de singleton on demand. Então esse singleton on demand vai garantir, vou clicar 2 vezes aqui, vai garantir que a gente acesse, ou na verdade que ele automaticamente crie para a gente o nosso GameObject e acople a esse GameObject esse MonoBehavior, que representa esse singleton, e que a gente não se preocupe em ter que criar esse GameObject durante a nossa gestão aí da cena. E a gente só precise dele mesmo quando de fato for usar, ele cria pra gente essa construção. Então a gente vai deletar aqui, vamos detectar recuo aqui para 2, né? E aí a gente vai criar o nosso singleton on demand. Ele é muito parecido com esse, então a gente vai copiar e colar esse nosso corpo aqui, só para, né? E colocar aqui, tipo T, where T é MonoBehavior e tá pronto. Copiando e colando. Tem que também colocar use não, namespace, partners, e aí gente coloca coloca todo mundo aqui dentro do namespace partners e declara essa classe como abstract. Fechou. Então a gente agora vai criar o nosso singleton on demand. As perguntas é um pouquinho diferente, né? A primeira pergunta que a gente vai fazer é, em vez de perguntar se é nulo, a gente pode perguntar assim, né? Ou perguntar se é nulo. Só que antes da gente fazer instância igual a this, a gente precisa criar esse nosso GameObject. Então eu vou dar um new GameObject, ele vai colocar na raiz, né? O nome desse GameObject vai ser o type of t, o nome dele, então toString. Então se for, por exemplo, Game Manager, o GameObject que eu estou criando vai se chamar Game Manager. E eu vou adicionar a ele o componente do tipo T, que é o componente do singleton, né? Se é o Game Manager, ele vai adicionar o componente Game Manager. Beleza, esse aqui não precisa. Então, na verdade, eu estou fazendo no lugar errado. Oh, shit. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Realmente, essa é a mesma pergunta. Mantém no awake. É aqui que a gente vai fazer a nossa mágica. Porque esse aqui é o nosso get. Então, quando a gente de fato precisar, em vez de retornar a instância direto, a gente precisa fazer o nosso get retornar. A gente precisa fazer o nosso get retornar essa instância. Deixa eu tirar isso aqui. Isso, perfeito. Então, nosso get ele precisa retornar essa instância. Mas antes de retornar a instância, a gente precisa perguntar se essa instância existe. Porque se ela não existir, a gente não pode retornar ela. A gente vai ter que fazer aquilo lá. New GameObject com o nome de type of t.toString e add o componente do tipo t nesse GameObject. E aí quando a gente dá esse new, olha que legal, o ciclo de vida vai chamar o awake pra gente. Então basicamente o que a gente faz é só retornar instância. Porque aqui é como se a gente estivesse dando aquele new, né? Que uma das formas de implementar é que a gente crie um construtor público que chama o construtor privado, né? Então é nesse momento que a gente chama esse construtor privado. Tirar esse ponto e vírgula e a gente agora tem nosso get dessa instância e pergunta se ele existe ou não. Perfeito. Mas existe um problema aqui. Existe um problema que quando a gente utiliza essa forma aqui, a gente quando vai destruir ou quando o jogo está sendo fechado, ele vai destruindo GameObject por GameObject. E às vezes, se a gente não cuidar,
pode acontecer de quando a gente destrói esse GameObject e alguma outra classe chama esse GameObject, eu posso fazer com que o meu jogo aloque, né? Ou seja, ele invoque novamente, ele crie novamente. Então ele vai destruindo, destrói o singleton que eu tenho. Aí outra classe usa esse singleton, esse singleton, ele vai chamar, vai construir um novo GameObject. E isso vai fazer com que eu crie, né, um novo singleton, quando na verdade eu não deveria criar, porque eu já estou fechando meu jogo. Então, para garantir que isso não aconteça, é o seguinte: quando eu destruo, ou seja, quando eu já não estou destruindo uma instância cópia, estou destruindo a instância real, a primeira instância do meu singleton. Então, quando eu estou destruindo, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um método, criei y, talvez, destroyed. Eu vou criar um método, não, vou criar um booleano que ele vai guardar essa informação, se ele já foi destruído ou não. Porque se ele já foi destruído, eu posso perguntar aqui no meu awake que se ele já foi destruído, se ele ainda não foi destruído, eu faço com uma instância igual a isso, né? Então, quando é destruído, esse awake não vai funcionar. Ele vai criar um GameObject, mas não vai criar uma nova instância única. Isso previne alguns erros do tipo, a pessoa fecha e fica num ciclo infinito lá no jogo e pode dar algum freeze, né? Algum congelamento de tela e você precisa fechar forçadamente, né? Então a gente vai colocar aqui um booleano privado estático, o chamado single destroyed igual a false. Inicialmente ele é igual a falso. E aí a gente garante aqui que o awake vai ser só instanciado, ou seja, vai só criar uma nova, vai atribuir a variável instância o this quando ainda não foi destruído. E aqui eu tenho que perguntar se ele foi destruído, eu retorno nulo. Isso garante que numa destruição da cena ou fechamento do jogo, eu não invoque novamente, eu não pegue uma nova instância, eu não crie um novo GameObject, fazendo com que fique um laço infinito aí de instância singleton. Então aqui nesse on-demand, a gente terminou aqui, a gente garantiu que nossa classe que depende ou que herda desse singleton on-demand ou qualquer outro monobehavior, a gente garantiu que ele só vai ser criado na nossa cena, na nossa hierarquia de cena, quando de fato eu tentar acessar a instância. Então esse aqui é um modo mais preguiçoso do meu singleton. Aqui nesse singleton a gente precisa, né, criar um GameObject, atribuir o monobehavior que é singleton a esse GameObject, para que quando eu starto o jogo ele já crie essa instância automaticamente. Aqui eu tenho essa liberdade de só criar quando de fato eu precisar desse singleton. É uma coisa bem legal e bem simples de implementar o nosso singleton, mas tem um problema ainda. Normalmente, quando a gente quer uma instância de um objeto, né, uma instância de uma classe, que ela seja global e que seja acessada de qualquer lugar, não é necessariamente apenas na mesma cena. Às vezes eu quero acessar esse singleton em várias outras cenas compartilhadas ou subcenas aditivas, ou, né, quando troca de um mapa para o outro, eu ainda quero carregar essa informação de um mapa para o outro. Para isso, a gente vai usar o tal do DOM Destroy OnLoad. E aí aqui a gente vai colocar o DOM Destroy OnLoad e a gente vai passar aqui o instance para não destruir quando for carregado, né, para outra cena. A mesma coisa a gente vai fazer no nosso outro singleton, aqui no nosso instance diz st, né? E aí a gente dá um DOM Destroy OnLoad, ou seja, não destrói o objeto alvo quando ele estiver carregando uma nova cena. E aí a gente garante isso aqui. Toda vez que a gente atribuiu aqui, a gente garante isso aqui. E é isso. Então, pessoal, por hoje era só isso, né? Eu acho que vai dar uns 20, 40 minutos essa aula.
mas por hoje era só. Na próxima aula a gente vai ver outro padrão de projeto, o chamado de Object Pooling, que garante que a gente possa criar diversos objetos na nossa cena e reutilizá-los sempre que precisar. E dessa forma a gente não fragmenta a nossa memória. Então, até a próxima e fiquem em casa. Falou!